Rent a Paul, ou tradução literal, Alugue um Amigo, é um filme lançado em 2020, muito interessante, que engloba aí vários gêneros diferentes que vão desde o drama até o terror, também com aquelas pitadinhas, um filme diferentão muitas vezes e bastante criativo, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? We're gonna talk about whatever you want. But more than anything, we're gonna have some fun. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai falar sobre Rent a Paul. Eu só fui assistir esse filme agora em 2021 e para mim esse filme acabou se tornando um dos melhores filmes lançados em 2020. Eu sei que nem todo mundo vai amar completamente esse filme, até porque eu acho que as qualidades dele estão ali nos detalhes, na criatividade, porque é feito de maneira muito intimista e também nostálgica. A gente vai falar mais sobre isso. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. He's right here. He's always right here with us. Bem, a história de Rent a Paul é o seguinte, você tem o David, que é um cara de 40 anos, que mora com a mãe, ele tem um carinho imenso pela mãe dele, ele cuida muito dela, a mãe dele é doente, mal tá reconhecendo o filho, e o David é um personagem muito solitário, mas muito mesmo, de você ficar triste com a situação. O filme se passa ali, meados da década de 80, ele usa um serviço que era como se fosse o Tinder da época. Como é que era? Alugava umas fitas, nessas fitas tinham vários perfis de supostas candidatas, né, a namoro, pessoas que estavam procurando alguém, e aí ele ia assistindo, né, tem a fulana, a ciclana, a beltrana, vai passando a fita e vai fazendo anotações. Depois ele liga lá nesse serviço e fala assim, ó, gostei de fulana, ciclana, beltrana. Se essas mulheres, né, que viram a fita do David também, indicarem ele, aí deu match, né? Aí eles vão se conhecer e tal, a empresa entra em contato. What can I do for you today? Yeah, I was wondering if I've had any matches since last time I called. Só que tá difícil, tá? Pro Andy, pra alguém gostar do perfil dele, o cara tá lá encalhado. Um dia ele precisa ir nessa empresa aí dos vídeos pra gravar um novo vídeo, porque o dele tá antigo. E lá ele vê uma fita que chama a atenção dele, que é a tal da Rent a Paul, né? Alugue um Amigo. Ele leva essa fita pra casa. Chega lá, ele começa a assistir, é um cara num sofazinho conversando ali, um tal de Andy, né, carismático, simpático, e aí é basicamente isso, é uma fita para servir como, entre aspas, amigo da pessoa, né, uma gravação e tal. O cara vai perguntando, ô, tudo bem, prazer, sou fulano, seu nome, o que você fez hoje, o que você faz da vida, me conta aí uma novidade e tal, e é óbvio que no começo o David acha aquilo absurdo, né, sem noção, etc., mas depois ele vai se acostumando, só que o negócio vai saindo meio de controle, até chegar a níveis aí bastante sombrios. Pois é, esse filme aqui, ele mistura muitos elementos, né, muitos gêneros, que vão desde o drama, que está muito presente, tem um suspense ali no ar. O filme, ele tem humor, ele tem uma comédia. Eu ri algumas vezes durante esse filme, de maneira bem natural, ali acontece alguma coisa, quando você vê, você já acha engraçado. E também tem aquelas pitadinhas de terror. O filme é dirigido e roteirizado pelo John Stevenson e eu acho que nas duas funções ele mandou bem pra caramba. Como diretor, ele capta demais a atmosfera oitentista, aquela intimidade do personagem protagonista, do David, com a mãe dele, né? E quando ele precisa enfatizar as reações, as emoções, né? Ele consegue trabalhar aquilo muito bem, né? Tudo, claro, enfatizado com a trilha sonora, de sintetizadores, que é muito bem aplicado aqui. O filme sabe capturar muito essa atmosfera de 30, 40 anos atrás.
As interpretações aqui são muito boas, são atores menos conhecidos. O ator principal que faz o David, o Brian Landis Folkens, né, ele manda muito bem. Eu acho que o desenvolvimento do personagem é interessante. Ele é um cara que, tipo assim, ele é solitário e tal, mas ele é um cara legal. Ele é um cara que você se identifica com ele e você realmente sente pena pela aquela solidão, melancolia, o cara tentando dar um jeito ali na vida, de mudar, de ter um pouco mais de alegria. So layered and textured, and it's just wonderful to explore that together with them. E os diálogos, essa relação do David e do Andy, que é o cara da gravação, eu acho que um dos maiores méritos, ou o maior mérito do filme, porque ali em detalhes, por exemplo, como é uma gravação, às vezes o David tá falando com ele, e o Andy dá uma resposta nada a ver. Tipo, às vezes o David fala um negócio completamente triste, chateado, e o Andy responde como? Feliz, empolgado, ou então ele começa a responder, sei lá, pouco antes do David acabar, né, concluir ali. Então, eles se atentaram muito a esses detalhes. E a forma como essa relação vai melhorando, se aprimorando, é feita de maneira também bem natural. Friendship. It's a friendship. Nothing like a little friendly competition, right, pal? That's right, pal. E o filme ele é eficiente na hora de causar curiosidade do que vai acontecer e principalmente quando as coisas vão ficando mais sérias, você se pergunta, será que a gente tá vendo um filme completamente pacatão e simples ou a gente vai ver um negócio que vai dar aquela escrachada mais final? Fica aí a interrogação para você que ainda não assistiu. Espero que no decorrer de 2021 eles possam, né, exibir o filme em algum streaming aqui no Brasil. Isso ainda não aconteceu. Gostei demais, dou uma nota 8.5 para Rent-A-Paul. Acho que é uma história original, não necessariamente surpreendente, mas prova mais uma vez que com simplicidade e criatividade você consegue produzir um filme muito bom, cheio de mensagens e ainda criar aquele laço forte com o personagem principal. No. Sorry, pal. Go fish. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Hi, I'm David. I'm 40 years young. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. Finalmente, mesmo depois de ter criado a amizade dele com o Andy, o David é informado pela empresa lá que ele deu match numa menina, uma mulher chamada Lisa, né? Ele vai correndo desesperado, sério, o cara tá desesperado. Ele vai, deixa a mãe dele lá sozinha e fala, mãe, ó, 1 horinha, já tô voltando, né? Chega lá, né, ele pega a fita, o formulário da menina, só que o que acontece? Ele esqueceu a carteira para pagar, né? Aí a mulher fala, ó, infelizmente você vai ter que deixar aqui. Fala, ó, pera aí rapidinho que eu vou lá em casa pegar a carteira e volto. Ele faz isso, quando ele volta, o que acontece? A Lisa deu match com outro cara. She just matched with someone else. E aí o que resta ao David é seguir a vida dele, esperar, quem sabe acontece. Ah, detalhe, ele leva a fita da Lisa, né? Mesmo assim ele pede pra mulher, claro que ele teve que pagar, né? Só pra saber com quem que ele se relacionaria e tal, ele bota a fita. E a menina era o número dele, assim, eles tinham muita coisa em comum, né? Ela era cuidadora, então poderia ajudar ele e tal, carinhosa, e o cara ficou, nossa, olha o que eu perdi, né? And I listen to jazz music, it's my favorite. E nessa ele continua a amizade com o Andy, né, naquele jeito problemático, né, a conversa não encaixando, ele perdendo a paciência, mas aí ele tenta, até que ele começa a meio que decorar as falas do Andy. Ele decora. E aí, decorando, ele sabe mais o timing de manter aquela conversa. O momento que ele pode responder, o que ele pode responder, quanto tempo ele vai demorar. Shoot, I'm sorry, man. I shouldn't have brought it up. No. O David também começa a contar alguns segredos pro Andy, né? Falando por que ele se afastou da galera. Desde a época da escola aconteceu um negócio lá que ele já não tem mais amigo. E aí
o Andy decide contar uma história dele. E que história, né? Diz que o momento que ele tava lá com uma mulher e eles começaram a ficar juntos e o negócio vai esquentando. E aí o que acontece? Essa cena é bizarra. O David começa, né, a se tocar, digamos assim. Sim, o cara, né, tá tão carente ali que ele começa naquela empolgação e o Andy vai contando, o negócio vai contando. E quando tá lá no seu ápice já, quem aparece lá no quarto do David? A mãe dele pega ele no flagra e começa a gritar e começa a falar, você é maluco. E ele fala, mãe, por que você entrou aqui? Você não deveria ter feito isso. Ele dá uma surtada boa ali, os dois brigam, mas no final, né, eles se dão certo. O David, a ligação dele com a mãe é muito forte, né? A dependência que ele criou, o lance de proteção, de que eu tenho que cuidar da minha mãe, isso virou mesmo uma obsessão, né? E no final dessa cena, essa cena é bonitinha e no final a mãe dele se borra, né? Ela suja as calças ali e ele tem que lavar, trocar a mulher. Bem, tudo bom, até que o David recebe uma nova ligação, o pessoal falando, ó, lembra da Lisa que deu match em você? Não deu certo com outro cara não, você quer tentar? O David fica animadão, fala, opa, bora lá. E eles vão se encontrar, vão patinar e tal, começa tudo felizinho, bonitinho, eles se dão muito bem, né? O David todo desajeitado, cai lá no gelo, aí eles vão comer. E aí a Lisa, né, uma pessoa muito legal, parece, né, interessada no David, dá uns toques, né, para ele, porque o David fala, aí você vê a obsessão em relação à mãe, né, não, eu tenho que cuidar da minha mãe é minha vida. E a Lisa fala, não, você pode cuidar da sua mãe, mas você pode viver a sua vida, você pode, né, se relacionar com uma pessoa, né, ele fica até meio bravo e tal, mas aceita. All I'm saying is that everyone deserves a little time away from their responsibilities. A Lisa tá tão interessada que até convida ele pra sair depois e tal, e o David fica, meu rapaz, muito feliz, né, ele dá uns gritos de felicidade, corre pra casa, né, quase dançando ali, ele vai contar pro Andy, pro amigão dele, volta a fita lá e tal. E aí nesse momento o negócio dá uma desregulada. Por quê? Porque a atitude do Andy tá esquisita. Não é uma mera gravação. Ele parece estar com ciúme. Ele fala, não, essa menina só quer te enganar. Você só vai perder tempo com ela. E eu sou seu amigo. E aí vem aquele questionamento que eu fiz pra vocês. Isso seria bruxaria ou seria psicológico do David, né? O filme deixa isso no ar até então. So that's it then? There's no more you and me? Naquele mesmo dia, a mãe do David, ela sai fugida de casa, né? A porta ficou aberta, ela sai, o David fica desesperado, começa a ir atrás dela, não sabe o que fazer, não sabe se liga pra polícia, e ele decide ligar pra Lisa, né? Pra ela ajudar, pra poder contar com alguém. A Lisa fala, vamos nessa, né? A menina parceira, velho. Vai lá, procura a mãe do cara com ele e tal, e eles acabam encontrando. E a Lisa com todo jeitinho, tentando acalmar ela e tal, né? Porque ela é cuidadora. Leva ela pra casa. He wouldn't know it though from this shitty bus route. I know. E aí o David e a Lisa, né, pra dar aquela relaxada, eles descem lá no quarto do David, né? Começa a tomar uma coisinha, logo já estão ali, né, na pegação, os beijinhos. E aí essa cena também é bizarra, porque no sofá tá o controle da televisão e o David tá perto. E aí quando ele tá lá, ele se mexe e liga a televisão e o Andy tá lá na gravação, né, esperamos, rindo daquele momento, né, e aí o David se empolga lá só que o negócio dá bem errado, né, precocemente falando, ele desliga a televisão, a menina acha tudo aquilo muito estranho, os dois discutem, ela vai embora e o David não quer saber mais. David, I don't understand what you're saying. No, you wouldn't understand. E ele vai surtando e ele surta pra valer quando ele tá procurando a fita do Andy e não acha. E aí ele vai lá pra mãe dele, a mãe dele tá cortando uma fita. Adivinha qual é? Rent-a-Paul. E aí o cara fica louco de vez. Prova disso é que ele pega a fita e dá-lhe ali na cara da mãe dele, né, que fica ali no chão, coitado, ele sai correndo, vai lá na empresa, né, lá no negócio comprar
mais alguma fita, fica procurando, ele sai louco, né? Dá um ataque de raiva mesmo, sai quebrando as coisas e tal, acha uma, na verdade ele leva 2 fitas, né? A mulher nem quer que ele pague, fala, não, meu filho, só leva, vai embora. Please, just take it. It's on the house. E aí, o David coloca a fita, começa a ter mais uma conversa ali com o Andy. Nesse momento, dá pra você sacar que aquela interação e tal é o David, é a cabeça do David. Não tem bruxaria, não tem espírito, nada, né? Ele decorou tanto aquela fita, ele já sabia de tudo o que o Andy poderia apresentar naquela reprodução, que aquilo ali era uma amizade mesmo na cabeça dele. E o Andy fala ali com ele, né? O Andy fala assim, não, você não precisa mais da sua mãe, não. Vamos dar um jeito nisso, vamos nos divertir. E é isso que ele faz. Ele pega a mãe, né? A mãe dele até reconhece, ele fala, meu filho e tal, só que tá na frente de uma escada, o David joga a mãe sem dó, né? Sai rolando. E o pior é que ela não morre, né? Ela fica gemendo de dor ali, os negócios tudo quebrado. E essa hora aqui é sensacional, porque a gente tem de vez a transformação do David, né, do lado sombrio dele tomando conta, porque ele começa a falar as frases do Andy, né, naturalmente, todas no decorrer do filme, vai enxergando o Andy ali em todas as televisões da casa. Para piorar o negócio, né, a Lisa chega lá com uma tortinha, foi visitar o cara, né, ver se eles estavam bem. E ela chegou no pior momento possível. Até a voz do David, o filme duplica a voz e fica um negócio bem sinistro mesmo. I've never done this before, so it's totally new to me. E é óbvio que ele faz, né? No surto do surto, tenta matar a Lisa também. Sabe com o quê? Com a fita de vídeo ali, com a fita mesmo. Só que ela consegue sair da situação, né? Dá um chega pra lá nele, enfia o negócio ali, ó, bem no peito, bem no coração do nada e sai correndo, pedindo socorro. E o David, né, se arrastando ali pela casa. Eu pensei nessa hora, né, ele vai lá dar tchau pra mãe dele, porque ele tá morrendo, a mãe dele vai morrer. Mas não, meu amigo, ele passou ali pela mãe por cima do cadáver, porque já estava morta, e foi dar um último adeus pro Andy. Ligou lá a gravação, né, o Andy falando, ô meu amigo, chegou a hora e tal, da gente se despedir, você tem que ir embora. E é isso, o David morre, fim de filme. I guess all good times must come to an end. Eu tô tentando lembrar algum filme que tenha uma abordagem muito parecida com esse aqui, mas eu não consegui. Eu achei um negócio realmente curioso, interessante, até criativo, e um filme que consegue se segurar aí por mais ou menos 1h40 muito bem. E você já assistiu Rent-A-Paul? Gostou do filme? Não gostou tanto assim? Deixa aqui nos comentários. E também não esqueça de assistir aos outros vídeos do canal, caso você tenha perdido alguns deles aí dos últimos tempos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.